Nesse sentido de isolar esses presos aí, é aí que começa as ameaças à tua vida, cara? Não, na verdade, Começaram antes? eu tenho umas figurinhas lá assim do WhatsApp, né? Onde tem uma confusão, eu sempre tô, né? O Entendi. caos, Começaram essas quando ele coisas. começou a namorar a mulher de um delegado. Brincadeira. Caraca. Quando meu o segundo filho nasceu em 2005, em janeiro de 2005, eu recebi a primeira ordem para me matar. Eu nunca tive uma ameaça, né? Ameaça, o que que é no Código Penal? Promessa de mal, injusto e grave. Recebe uma carta, às vezes o sujeito não gostou do teu programa, Aham. avisa o Igor aí que, né, vai acontecer isso aqui, só uma ameaça. Eu nunca tive Do ponto isso. de vista legal. Legal, né? É algo que alguém se dirigiu. E até tem aquele ditado, fala que quem ameaça não cumpre, que também não é correto, viu? Porque às vezes a pessoa ameaça e cumpre. Eu nunca recebi ameaça. O que aconteceu foram planos para me executar que foram descobertos, seja pela polícia, seja pela minha própria equipe. O quê? Uns né? 2 ou 3? Tem mais. Então começou em 2005 e em 2013 eu fui responsável pela uma denúncia que eles chamam de maior investigação do Estado de São Paulo, do Ministério Público. Ela tem 175 réus, inclusive o Marcola. Foi a primeira vez que a gente dissecou o PCC. E ali também eu me tornei conhecido do PCC. A minha primeira entrevista, e as pessoas falam, às vezes o promotor Lincoln se expõe muito na imprensa, por isso que ele está ameaçado. Não, minha primeira entrevista eu dei em 2016. Eu já atuava desde 2005. Era 2016, eram 10 anos dos ataques e nada foi feito pelo Estado. Até dei entrevista a pedido do Márcio Elias Rosa, que era procurador-geral, Que é o vice-ministro que do hoje Comércio. é o secretário executivo, Vice-ministro. vice-ministro. E uma pessoa, inclusive, que eu Magnífico. tenho Magnífico. um apreço pessoal. Falei, não, Tomás, eu vou dar essa entrevista. E ali, na verdade, quando eu fiz a denúncia em 2013, eu já fui jurado de morte de novo, porque descobriram que muitas apreensões, muitas mortes também que ocorreram em confronto, foram em decorrência de investigações minhas lá em Presidente Prudente. Então os presos diziam assim, poxa, quer dizer que o inimigo estava aqui do nosso lado, o inimigo invisível, a gente achando que era a rota, que era alguém em São Paulo e era lá em Presidente Prudente. E de fato era eu, né, ao lado da Penitenciária 2, 60 quilômetros de distância. Então isso me causou já problemas, eu já andava escoltado, mas de fato, a partir de 2018, quando o Estado de São Paulo se recusou a remover o Marcola e demais lideranças, depois de um plano de resgate aí cinematográfico, o presídio todo cercado, aí eu fui obrigado a assinar sozinho o pedido, né? E deu no que deu. Né? Minha vida virou de cabeça para baixo, minha e da minha família, e isso não tem volta. Né? Por isso que eu digo que o PCC hoje, inclusive, age como máfia. Pois é, eles vão esperar décadas para... Veja a morte do Rui. Um amigo, Rui Ferraz Fontes, trabalhei com ele. Eu havia avisado o Rui, porque nós estamos na mesma lista para ser morto. Eu avisei ele, falou, doutor, eu estou aposentado agora, o senhor tem ainda escolta, eu não tenho. Por isso que eu vinha lutando aí pela aprovação de uma lei, não era para mim. Né? Para que outros colegas, promotores, juízes, policiais, possam investigar essas organizações que são mafiosas, elas não esquecem. Nós tivemos a morte do Pedrosa. Pedrosa foi o cara que era o diretor da casa de detenção na época do massacre do Carandiru e foi o diretor da casa de custódia e tratamento de Taubaté, um diretor bastante rigoroso, né? E ele foi jurado de morte pelo PCC e foi morto 7 anos depois de aposentado, com quase 70 anos, fuzilado em São José dos Campos. Então, eu já tenho, inclusive, depoimento de criminosos que acabaram virando colaborador, falou, doutor, nós temos todo o tempo do mundo. Um dia o senhor vai se cansar dessa vida de escolta e a gente tem todo o tempo do mundo para cumprir o que foi o salve que foi dado. Então isso é uma realidade, né? Então não começou em 2018, começou em 2005, mas nem por isso eu deixei de agir também, né? Tenho procurado confusão ainda, né, o Valfrito? Bastante. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vejo você no próximo vídeo.